platform. Describe what you want and watch it take shape. You can plan, customize, and expand in any direction. From tools built for one to platforms ready for many. From passion projects. Olá, meus irmãos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando aí, todo mundo, para a nossa série de 12 lives para 12 meses abençoados. Vamos chegando aí, vai chamando todo mundo, apertando aí o coraçãozinho, apertando esse botãozinho aí, enviando essa live para todo mundo aí que você conseguir, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Hoje é a primeira live de 12, vamos convidando aí, vamos chamando todo mundo aí, convida todo mundo que você tiver aí, vamos lá, chama todo mundo aí. Eu já vou clicando aqui, vou mandando aqui para a turma aqui, vamos lá, convida aí todo mundo, gente, vamos chamando todo mundo para a nossa live, 12 dias de live para 12 dias de vitória. Deixa eu ir marcando aqui o pessoal aqui. Vamos lá. Convida todo mundo aí, gente. Vai chamando todo mundo aí. Bom dia, Marco. Dando bom dia aqui pro pessoal. Quem mais? Criele, paz do Senhor, Deus abençoe. Carolzinha, bom dia. DJ Rafa, bom dia. Saudade de você, meu mano. Vamos chamando aí todo mundo, convidando todo mundo para a nossa live. Em alguns momentos, em alguns instantes, nós vamos começar a nossa primeira live. São 12 dias de live para 12 meses abençoados em nome de Jesus. Vai chamando aí todo mundo, irmã Cleonice, Deus abençoe, bom dia. Vinícius, Michele. Vai chamando aí, gente. O pessoal tá entrando aqui. Vai convidando todo mundo. Aperta esse botãozinho aí, envia essa live para todo mundo aí no seu Instagram aí. Vamos convidar todo mundo aí. Depois aqui, Guilherme. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Ariane, gente. Não entendi. Gente, vamos chamando todo mundo aqui. Negapati. Deus abençoe. Bom dia, Michele. Bom dia. Vai chamando todo mundo aí, gente. Envia esse link para todo mundo aí, para que a gente possa já em alguns minutos começar aqui a nossa live. Eu tenho uma palavra profética para o seu mês de janeiro. Hoje é o primeiro dia dessas 12 lives. Ariane, já estou com papel e caneta. Deus abençoe, Ariane. Juliana. Pastora Thaís Marques, que bênção. Bom dia, pastora. Tudo bem? Lu England. Deus abençoe. Bom dia, Lu. Deve ser Luciana. Deus abençoe vocês. Vai mandando aí e apertando esse coraçãozinho, gente. Não para de apertar esse coraçãozinho aí, não, para essa live ganhar aí uma relevância. Amém? Vamos então dar início aqui a nossa live. Vou colocar aqui um padzinho de fundo aqui, né, que fica melhor pra gente. Enquanto isso, vai chamando todo mundo aí, vai convidando todo mundo e a gente já vai dar início aqui à nossa live. É isso aí, gente. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à primeira live das nossas 12 lives para 12 meses abençoados. Eu quero já desejar que o Senhor abençoe o seu dia. Quero dizer que você é muito bem-vindo a essa live profética
E nós estamos aqui começando aqui uma jornada espiritual para esse complemento do ano, já impulsionando para o início do ano, 12 lives para 12 meses abençoados. E eu tenho certeza que 2026 será o ano do sobrenatural sobre a vida de cada um de vocês. Mas eu preciso dizer algo aqui para vocês com muita clareza. Quero que você guarde no seu coração, eu quero que você abra o seu coração para que você possa receber. O sobrenatural, ele não começa com milagres visíveis, com coisas que a gente vê. O sobrenatural, ele começa com alinhamentos invisíveis que a gente nem percebe, mas que a gente começa a fazer e ele gera milagres sobre a nossa vida. Eu ouvi algo muito interessante há pouco tempo atrás e dizia o seguinte: antes que Deus mude um cenário, Deus sempre ajusta as nossas prioridades. Então, antes de Deus mudar o seu cenário, Ele vai ajustar as suas prioridades. Por quê? Porque o céu responde ao alinhamento e não à minha expectativa. Então, quanto mais alinhado eu estou com o céu, mais respostas eu terei. Não é só uma expectativa, é estar alinhado. Não é só estar ansioso, é estar alinhado. Então, eu quero que você coloque aí, já coloca no chat aí, põe aí, eu me alinho, eu quero me alinhar para 2026, eu quero viver uma vida alinhada com o céu em 2026. Eu quero começar com um texto, né, lendo com vocês, um texto muito conhecido. Eu estou com a Bíblia aqui, né, não precisaria da Bíblia, mas estou com a Bíblia aqui. Vamos ler Mateus capítulo 6, verso 33, onde Jesus está aqui concluindo, ou está no seu sermão mais importante da Bíblia. E ele, no final, ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, mas busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E ele termina dizendo, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Gente, o que Jesus está dizendo aqui é: buscai primeiro e não buscai tudo. Tem muita gente que está na ideia de buscar tudo e não buscar primeiro. A ordem para Deus importa, a ordem dos fatores para Deus é muito importante, porque a prioridade vai definir o fluxo da ação de Deus sobre a minha vida. Porque quando o reino vem em primeiro lugar, o resto se alinha, o resto entra em ordem. Por isso que Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando eu busco o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas se alinham com aquilo que Deus tem para mim. Então, quando Jesus está falando aqui, primeiro, ele não está dando só um entendimento de algo cronológico, de um tempo humano. Ele está falando sobre uma prioridade no coração. Ele está falando sobre a minha decisão diária de colocar as coisas de Deus, de colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Porque, olha só, quem coloca Deus em primeiro lugar nunca vai ser o último da fila, nunca vai terminar em último. Às vezes a gente não entende, mas a desordem da nossa vida espiritual, ela tende a bloquear a provisão divina sobre a nossa vida. Então, quando a gente alinha a nossa vida, as nossas prioridades ao reino, todas as outras coisas da nossa vida se alinham de acordo com aquilo que Deus tem. Então, lembre-se, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você nunca vai ser ou vai terminar em último, porque a desordem espiritual, ela sempre vai gerar um bloqueio da provisão de Deus sobre a minha vida. E interessante é que nós vamos começar o ano e muita gente, né, está orando por milagre, muita gente pedindo mudanças
para Deus, pedindo para que as coisas sejam diferentes, mas muita gente com a vida desalinhada. E, por exemplo, existem alguns desalinhamentos que são comuns, né? Algumas coisas que a gente faz que a gente nem percebe. Porque a primeira coisa que às vezes pode estar desalinhada é uma vida espiritual sem prioridades, onde nós não estamos dando prioridade para aquilo que é do Senhor. Nós não estamos dando prioridade para a oração, não estamos dando prioridade para a leitura da palavra, não estamos dando prioridade para a comunhão do corpo, né? Estamos na igreja. Quanta gente começou o ano, sabe? Todos os dias, toda semana, na comunhão do corpo, recebendo a palavra, sendo alimentado, e agora já, eu trabalho, aquilo outro, e a gente vai colocando as prioridades e mudando as prioridades, e a gente corre um sério risco de gerar um bloqueio da provisão de Deus, porque a nossa vida está desalinhada. Então, não é quando eu tenho tempo, não é quando eu consigo um espaço na minha agenda. Tem gente que só busca a Deus quando as coisas apertam. Tem gente que só corre para os pés do Senhor quando alguma coisa começa a dar errado, quando uma porta se fecha, né? Quando algo da minha expectativa não é atendido. Deixa eu falar algo para você e eu quero que você guarde no seu coração. Deus não é plano B na sua vida. Deus não pode ser plano B na sua vida. Deus não pode ser segundo lugar. Ele tem que ser primeiro, porque por isso que Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais ou todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, muita gente que está desalinhada nas suas prioridades, desalinhada nas suas decisões, porque as suas emoções estão governando as suas decisões. Eu sempre digo, eu tenho uma palavra que eu prego, que tem muita gente que está sendo governado pelo medo, muita gente governada pelo rancor, muita gente governada pela ansiedade. Essa aqui eu quero até dar uma enfatizada rapidamente. Tem muita gente tomando decisão baseada na ansiedade. Quer a coisa, tá muito afoito para algo. Gente, quarta-feira nós fomos ministrados por uma palavra na igreja pelo pastor Júnior Ramos. Vale a pena você entrar no YouTube da igreja e assistir, aonde ele fala sobre o profeta Samuel quando vai ungir Davi, e ele vê Eliabe, e quando ele vê Eliabe, ele fala assim: com certeza está diante de mim um ungido do Senhor. E Deus age e fala assim: não se precipite, porque você está olhando com os olhos do homem, mas eu vejo o coração. Então, nós precisamos alinhar as nossas emoções, nós precisamos colocar a nossa expectativa em Deus, não naquilo que o nosso coração está saltando, palpitando e desejando. Porque às vezes a gente confunde, sabe, as nossas decisões, ou às vezes a gente decide de acordo com o nosso sentimento. Gente, sentimento tem que ser um termômetro. Sentimento não pode ser direção. Sentimento não pode ser o volante da sua vida. Tem muita gente que o sentimento, as emoções está sendo o volante da vida delas, né? Mas que nessa manhã você possa entender que a atividade, o ativismo, ele não substitui a intimidade. E quanto mais intimidade você tem com Deus, mais as suas emoções estão alinhadas àquilo que Ele tem para nós. Então é importante, às vezes, a gente entender, né, que nós não podemos ser governados nós precisamos alinhar as nossas prioridades, não podemos ser governados emocionalmente e não deixar com que o ativismo, a atividade do dia a dia faça com que a nossa agenda seja cheia e a nossa alma seja vazia. Então é muito importante a gente cuidar com isso, né? Às vezes muito ocupado com as coisas, às vezes muito ocupado com o serviço e pouco sensível à voz de Deus. Então, que 2026 a gente tenha esse alinhamento. Agora, pastor, o que é que significa eu estar alinhado com Deus? Porque às vezes tem gente que acha que alinhamento é sinônimo de perfeição. Não, gente, alinhamento é você estar na direção correta. Porque Deus nunca vai exigir perfeição de nós, mas Ele exige rendição. Tem muita gente que está preocupado com a perfeição e está se esquecendo
de se render. Está preocupado com aquilo que pode fazer e está esquecendo de ouvir. Está preocupado em pedir e está esquecendo de abrir o coração e falar: Deus, fala comigo. E aí eu quero deixar aqui algumas áreas para que no mês de janeiro, né, que é o mês que eu estou orando aqui para alinhamento, você possa alinhar em algumas áreas. Que áreas, pastor? Primeira área, alinhar o seu coração. Alinhar o seu coração ao céu significa ter as motivações corretas. Significa que você busca aquilo que o céu tem para você. Alinhe o seu coração, alinhando as suas motivações e alinhando as suas intenções. Porque a Bíblia diz que Deus conhece até a intenção do coração. Então que o nosso coração esteja motivado com as coisas do céu e intencional para aquilo que Deus tem, não para aquilo que eu desejo, né? Deus, meu irmão, ele não unge uma intenção que é errada ou que está escondida. Deus unge intenções alinhadas com o reino dele, expressas em favor daquilo que é o desejo dele, a vontade dele, certo? Então, alinhe o seu coração. Segundo, alinhe a sua mente. Nós precisamos estar com a nossa mente em 2026 alinhadas, sabe? Os nossos pensamentos, cuidar dos nossos medos que impedem que a gente viva aquilo que Deus tem para nós. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, no versículo 2, ele fala assim, ó, não vos conformem ou amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da vossa mente, para que nós possamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Escreve isso aí, ó. Mente renovada gera vida alinhada. Uma mente renovada vai gerar uma vida alinhada. Então é muito importante que a gente tenha alinhado os nossos corações, as nossas motivações e intenções, tenha alinhado a nossa mente, né, os nossos pensamentos, os medos que dominam a nossa vida. É muito importante que nós alinhemos para 2026 as nossas decisões alinhadas com o céu. Os nossos relacionamentos têm que ser relacionamentos alinhados com o céu. Eu sempre digo que Deus promove alianças, que Deus promove encontros celestiais, mas às vezes a gente está tentando promover os relacionamentos que nos agradam. Que 2026 você viva relacionamentos promovidos para o céu, de pessoas que te aproximam de Deus, de pessoas que te levam para mais perto de Deus, de pessoas que façam o seu coração queimar por uma busca por Deus. Então, que Deus alinhe, ou que você consiga alinhar as suas decisões, alinhe os seus relacionamentos, alinhe o seu caminho, alinhe por onde você anda, alinhe as suas prioridades, porque janeiro é o mês do alinhamento. Então, por isso que eu disse que Jesus disse aqui em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Então, alinhar as nossas prioridades deve ser algo que nós devemos fazer em 2026. Porque uma decisão alinhada, meus irmãos, pode evitar, às vezes, muita dor, muitos anos de dor, pode evitar, talvez, um ano de fracasso, pode evitar, talvez, um ano de queda, de derrota. Então, alinhe a sua vida a Ele, alinhe as suas decisões, o seu coração, as suas emoções ao reino de Deus, assim como Jesus nos explica aqui em Mateus 6,33. Você também tem que alinhar para 2026 as suas expectativas. Alinhe as suas expectativas. Tem muita gente que está idolatrando o resultado. Eu fiz, eu faço, eu consigo, eu sou isso, eu sou aquilo. Deixa eu te falar, não idolatre o resultado. Adore a Deus. Que o resultado seja o louvor a Deus através da sua vida. E quando eu gero glória para Deus através daquilo que eu estou fazendo, eu não preciso falar. As pessoas percebem. O mundo vê.
as pessoas que estão perto de nós começam a olhar para a gente e falar assim, cara, olha o tanto que Deus é bom, olha o tanto que Deus é poderoso. Então, alinhe as suas expectativas. A gente precisa confiar nos processos que Deus tem para a gente, né? 2025 foi um ano de avançar. Talvez tenha muita gente falando assim, pastor, mas eu não avancei em todas as áreas. Ou alguma área da minha vida, ao invés de avançar, retrocedeu. Amém. Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho inúmeras razões para agradecer a Deus pelos avanços que eu experimentei no ano de 2025. Por quê? Porque quando a gente confia no processo, a gente agradece, a gente tem um coração grato. Porque quem confia no processo sempre vai descansar com o propósito. Às vezes alguém vai falar assim, pastor, alguma coisa pode não estar dando certo, alguma coisa pode não estar da forma como deveria estar, mas deixa eu falar uma coisa para você, eu confio no processo de Deus, porque eu tenho certeza do propósito que Ele tem. Então, meu irmão, alinhe as suas expectativas. Aonde é que sua expectativa tem que estar alinhada? Em Deus. Sua expectativa tem que estar naquilo que Ele pode fazer, naquilo que Ele é capaz de fazer. Então, olha só, janeiro não é só o primeiro mês do ano. Janeiro é o início, é a fundação, é o começo dos seus 12 meses. Então nós já vamos começar janeiro fazendo o quê? Alinhando a nossa base. Vou falar para mais uma vez, poucas pessoas colocaram aí, escreve aí nos comentários, eu quero me alinhar em 2026. Então, vai ser a fundação, janeiro é o início, é a base daquilo que nós vamos fazer. Se uma construção aqui, a gente tem muitas pessoas, acho que eu vi o Vini entrando aqui, construtores, outras pessoas, se uma construção começa torta no início, ela tem problema no final. Um grau de direção errada de um avião, no final da viagem, gera quilômetros e quilômetros e quilômetros de desvio do destino que ele tinha programado para ser. Então, meus irmãos, alinhamento é direção, janeiro é a fundação. Então, em janeiro, nós vamos fazer o quê? Alinhar as nossas vidas ao reino de Deus. Sabe por quê? Porque começar certo é muito mais importante do que começar rápido. Tem muita gente que quer começar rápido, mas o importante é você começar certo, porque o alinhamento de hoje vai evitar a correção de amanhã. Vai evitar que você tenha que corrigir a sua rota amanhã. Então, coloca aí, eu escolho começar certo, não rápido. Eu escolho começar certo. Escreve aí, eu escolho começar certo. Então, janeiro é essa base, janeiro é o início. Se nós já começarmos com a nossa vida alinhada para o mês de janeiro, eu tenho certeza que no final de 2026, vocês vão estar testemunhando de tudo aquilo que Deus fez para vocês no ano, porque 2026 vai ser um ano sobrenatural. Nós vamos experimentar milagres, irmãos. 2026, eu tenho convicção, estou crendo que Deus vai preparar o nosso prédio, Deus vai preparar o nosso lugar, Deus vai fazer coisas incríveis. Pastor, mas eu não estou vendo isso. Eu também não vejo, mas fé é isso. É convicção daquilo que não se vê, certeza daquilo que se espera. Então, eu quero que você entenda que começar certo é muito mais importante do que você começar rápido. Então, olha, que 2026 a gente tem os nossos relacionamentos alinhados, que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito sejam alinhados com o céu, alinhados com aquilo que Deus tem para nós. Olha, Deus tem que ser o centro da sua vida em 2026. Que você já comece janeiro alinhando, falando assim, Jesus, esse ano o Senhor vai ser o centro. Esse ano o Senhor vai ser o centro da minha casa. Esse ano o Senhor vai ser o centro das minhas decisões. O Senhor vai ser o centro das minhas emoções. As minhas prioridades vão estar alinhadas com o céu, porque o céu vai governar as minhas decisões. Eu quero profetizar sobre a sua vida. E para concluir esse momento que nós estamos aqui, antes de nós orarmos, gente, olha, você precisa
renunciar à desordem na sua vida, você precisa repreender esse espírito de desordem que talvez esteja dominando sobre a sua vida. Nós precisamos pegar a nossa agenda e entregar para Deus, como o pastor Júnior Ramos pregou na quarta-feira. O nosso ano tem que ser um ano consagrado ao Senhor, mas também um ano onde nós vamos alinhar o nosso coração e o nosso espiritual aos céus. Então, eu quero liberar sobre a sua vida. Você vai dizer aí: Senhor, eu quero te entregar o meu ano, eu quero começar o meu ano entregando tudo que eu tenho para você, para ti. Reorganiza aquilo que saiu do lugar, como a gente canta aquela canção: Senhor, vem, muda as coisas de lugar. Que você possa dizer: Senhor, cura aquilo que está desalinhado dentro de mim. Que o Senhor possa trazer o bálsamo. E você tem que dizer: Senhor, eu escolho te colocar no centro de tudo. Eu te escolho colocar no centro da minha vida. Eu prego uma mensagem na primeira carta do apóstolo Pedro, onde eu disse que o Pedro fala assim que a gente deve entregar a nossa ansiedade ao Senhor, mas na realidade o texto, o versículo 6 e o versículo 7 são um texto só, onde diz: portanto humilhem-se, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, no dia que eu estava preparando essa mensagem, que a ansiedade anda de mãos dadas com orgulho. Eu escrevi a palavra ansiedade, a palavra orgulho. Ansiedade, 9 letras, a letra do meio, a letra E. Orgulho, 7 letras, a letra do meio, a letra U. Eu circulei as 2 letras, dava eu. Ou seja, que em 2026 você tire o seu eu do centro e coloque Jesus no centro. Que em 2026 você alinhe a sua vida àquilo que Deus tem preparado para você. E você tem que dizer: eu escolho te colocar no centro da minha vida, Jesus. E eu quero liberar essa palavra profética sobre você antes da gente orar. Se janeiro, meu irmão, estiver alinhado, você pode ter certeza que o sobrenatural vai fluir o ano inteiro sobre a sua vida. Alinhe o seu janeiro para que você possa experimentar o sobrenatural todos os meses, para que você possa experimentar o sobrenatural durante todo o ano, porque nós vamos começar de forma correta. Não começar correndo, mas de forma correta. Então, meus irmãos, essa aqui é a nossa primeira live, da nossa primeira palavra, porque eu tenho certeza que o que Deus vai fazer nos próximos meses, né? Isso aqui eu estou falando do mês de janeiro, mas o que Deus vai fazer nos próximos meses vai ser ainda maior se nós já começarmos o nosso janeiro alinhados com o céu, alinhados com aquilo que Deus tem para nós. Tem alguém que apareceu aqui sorrindo ali, apareceu uma carinha ali: vem cá papai, vai ajudar o papai a orar, vem cá. Meus irmãos, eu vou deixar essa live disponível durante o dia, e amanhã, né? Aí eu arquivo essa live, amanhã eu deixo a live de amanhã. O que eu quero te pedir? Eu quero te pedir que você compartilhe essa live. Eu quero que você hoje, ao final aqui, compartilhe aí, mande essa live aí, põe aí no seu stories ou compartilhe essa live, para que outras pessoas também que não conseguiram acordar agora de manhã possam receber essa palavra, tá bom? Convide alguém para amanhã, para que a gente possa ter aqui inúmeras pessoas, o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa ser ministrados amanhã para o mês de fevereiro. Nós vamos orar, então, agora para o mês de janeiro, para esse mês de alinhamento. E eu também quero já deixar explicado para você como que vai funcionar o nosso projeto de vida para 2026. A partir de domingo agora a gente já vai entregar, né, as folhas, onde você tem as 9 áreas que você vai planejar, junto com o envelope das primícias, que nós vamos orar e consagrar ao Senhor durante todos os domingos do mês de janeiro. Serão 4 domingos e todo domingo nós vamos orar por algumas dessas áreas. São 9, nós vamos orar por 2 e no final 3
dessas áreas, consagrando ao Senhor. E você também vai preparar a sua oferta de primícias e trazer durante o mês de janeiro. Você pode fazer o projeto pessoal ou você pode fazer em família. Tem muita gente que diz, algumas pessoas disseram para mim que fará uma pessoal, a esposa fará uma pessoal e também farão uma em família, um projeto em família. Então, fica ao seu critério, mas nos próximos cultos a gente vai estar então já entregando e distribuindo aí o material do nosso projeto de vida para 2026. Amém? Depois no final, a gente vai orar agora, consagrando o mês de janeiro. No final, você compartilha essa live aí para que outras pessoas também sejam alcançadas. Amém? Vamos tirar aqui o Bibi, porque agora a gente vai orar. Tá bom? Você vai ajudar o papai a orar? Vamos orar para os nossos irmãos. Isso, fecha o olhinho. Vamos orar. Segura aqui na mão do papai. Feche os seus olhos aonde você estiver. Vamos apresentar o mês de janeiro ao Senhor. Pai, nós estamos nesse momento iniciando, Pai, esse projeto de 12 lives para 12 meses abençoados. Obrigado porque o Senhor nos deu um direcionamento nesse momento, para que a nossa vida esteja alinhada de acordo com o que o Senhor tem preparado para nós. O que Jesus nos disse em Mateus 6:33, em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É um entendimento de que eu alinho a minha vida com o reino e tudo que eu tenho se alinha àquilo que Deus tem para mim. Senhor, alinhe as minhas motivações, alinhe meu coração, a minha mente, alinhe, Pai, a minha vida contigo, para que eu possa, Pai, estar vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o mês de janeiro dos seus filhos, Pai, seja abençoado, seja um mês de bênção, seja um mês onde eles experimentem o sobrenatural. Pai, eu quero profetizar que eles viverão algo extraordinário no mês de janeiro. Talvez alguém esteja aqui nesse momento, Pai, esteja repreendendo a desordem, esteja repreendendo, Pai, algo que esteja errado no seu coração, na sua mente, na sua casa. Pai, que o Senhor com a sua mão forte haja onde ele estiver. Talvez alguém que esteja indo trabalhar, alguém que esteja trabalhando e assistindo essa live, que o Senhor vá ao encontro dele aonde ele estiver agora, que o Senhor toque no coração dele, fortaleça ele para que ele possa começar o ano de 2026 de forma correta, não buscando tudo, mas buscando primeiro o reino de Deus. Pai, que os seus filhos consigam ou possam alinhar as suas vidas para que nós possamos viver em 2026 um ano sobrenatural. Eu abençoo, Pai, o mês de janeiro, eu abençoo a casa e a vida de cada um daqueles que estão aqui. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor já está fazendo o que o Senhor fará e nós queremos, Pai, te agradecer, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe. Amanhã continuamos aí as nossas lives, 7 horas da manhã. Vamos estar junto aqui para poder compartilhar sobre o mês de fevereiro, tá bom? Guarde isso aí. 2026 vai ser o ano do sobrenatural sobre a sua vida. Se tem alguém que crê, digita aí: eu creio, em nome de Jesus. Vocês vão experimentar aquilo que Deus tem para todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por todos vocês que estiveram aqui. Obrigado por todos vocês que enviaram essa live para alguém. Lembre-se, vou deixar essa live hoje aqui durante todo o dia. Envie para o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe aí nas suas redes sociais para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Amém? Deus abençoe vocês. Um grande abraço e nos vemos amanhã às 7 horas da manhã. Deus abençoe. Fala tchau. Tchau. Fala tchau. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço.